Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, Tom, sou psiquiatra clínico e sou psicodramatista. Ontem nós tivemos a nossa já tradicional supervisão clínica, que tem aumentado muito a frequência das pessoas de vários lugares do Brasil. E entre as discussões das coisas trazidas pelos participantes, tem uma delas que eu quero trazer para aqui, porque faz parte das dificuldades de lidar entre paciente psiquiátrico e o psicológico e profissional da área psiquiatra ou psicólogo. Então eu vou fazer um apanhado para poder entender meu raciocínio, vocês entenderem meu raciocínio. Quando nós perdemos alguma pessoa fisicamente, a reação que nós temos a partir daí é chamada de tristeza ou luto, e tem um conteúdo proporcional ao que acontece, tem uma intensidade proporcional ao que acontece e tende a ter uma duração autolimitada. Os lutos, eles tendem a se aliviar com o passar do tempo. Nós temos essa palavra, tristeza ou luto. Pode ser a perda de um objeto, seria tristeza. Pode ser a perda de uma pessoa ou de uma relação, seria luto. Mas é uma palavra específica. Quando nós temos uma pessoa que está há mais de 2, 3 semanas com um sentimento pesado de tristeza, ideias claras negativas, autodestrutivas, pessimistas, uma lentificação corpórea, motora, psicomotora, pensamento lento, conteúdos negativos, fisicamente lento. Essa combinação de coisas nós chamamos de depressão, que é uma outra palavra. Então, depressão tem características similares à tristeza, mas é diferente da tristeza. Do mesmo jeito, nós temos em relação à alegria. Quando nós temos um ganho, a reação expansiva que nós temos, nós denominamos de alegria, que tende a ser também proporcional e relacionada temporalmente com o ganho que a pessoa haja conseguido. Nós temos uma outra situação clínica em que o estado de alegria, de euforia, é tão intensamente desproporcional, uma aceleração tão intensa do pensamento e da atividade motora, com conteúdos tão grandiosos, que nós temos uma palavra específica para isso. Nós chamamos de mania, que faz parte do transtorno afetivo bipolar. Então, depressão e mania são palavras que se referem a dois estados que são similares à alegria e à tristeza, mas são muito diferentes da alegria e tristeza a ponto de merecerem uma palavra própria para definir esse quadro. Nós formos agora para talvez a queixa principal na área psíquica como um todo, que seria a ansiedade, nós caímos numa certa armadilha, vamos dizer assim, vocabular. O que é a ansiedade? A ansiedade é o afeto, ou seja, aquela qualidade afetiva que aparece em nós quando nós estamos diante de uma decisão. Nós estamos numa certa encruzilhada na vida. Então, se nós vamos fazer uma escolha de um carro, aquele momento de hesitação do se, esse ou aquele, poderíamos dizer que é um grau de ansiedade. Mas como todo sentimento, todo afeto que seja, vamos dizer assim, eu vou usar uma palavra que eu não gosto de usar, mas vou usar para facilitar, normal, ele é proporcional. Então, uma pessoa que vai escolher um carro deve ter algum grau de hesitação ou de apreensão sobre o investimento que vai fazer, que deve ser diferente de comprar um imóvel, porque o valor é bem mais alto, e deve ser diferente de comprar um sapato. E
mesmo um sapato deve provocar apreensões diferentes se eu compro um sapato para uma rotina de trabalho ou se eu compro um sapato para uma festa, para um evento social. Então, a ansiedade é um afeto tão normal quanto a alegria e a tristeza. A única diferença é que em lugar dele estar acontecendo depois do estímulo, ou seja, a alegria sucede ao ganho, do mesmo jeito que a tristeza sucede à perda, a ansiedade antecipa o que vai acontecer. Então é o nosso único afeto antecipatório, em que a pessoa tem um grau de apreensão em relação ao futuro. Quando que os afetos são considerados equilibrados, sadios, normais, que seja a palavra? Quando eles são proporcionais, quando eles são contextualizados e quando ele não afeta profundamente a rotina da pessoa. Então, a ansiedade pertence ao ser humano. Não existe ser humano que não tenha algum grau de apreensão ao futuro em relação a qualquer decisão que ele vai tomar. A não ser, e isso é importante a gente dizer, todas as formas de fanatismo, ou seja, de cristalização de um pensamento, em que não existe o pensamento contraditório, em que não se admite a contradição. Então, todo pensamento rígido, ele tende a ser uma proteção contra a ansiedade, porque é como se uma pessoa fanática, ela, entre aspas, ela tem certeza do futuro. Portanto, o fanático não pertence à categoria humana habitual em que, diante do futuro, tem algum grau de apreensão. Ele, para se defender dessa apreensão, ele cria uma rigidez de futuro que ele se aferra a ela e se protege da angústia. Mas no dia a dia, todo ser humano tem algum grau de apreensão em relação ao próximo segundo. Qualquer pessoa que esteja me escutando agora, se parar para pensar sobre o próximo segundo, sobre o próximo minuto, de alguma forma vai aparecer algum grau de aperto no peito. Não é à toa que a palavra ansiedade e angústia, ambas provêm de uma raiz latina, que significa aperto, porque essa é a sensação física da apreensão. Mesmo porque a palavra apreensão tem um duplo significado, é esse sentimento em relação ao futuro e também é aprender, é segurar, prender, que é exatamente como a pessoa faz a mímica da angústia. Então, a ansiedade é um afeto normal, mas também a ansiedade é um afeto patológico. Perceberam a dificuldade? Eu estou usando a mesma palavra para me referir a algo que pertence ao cotidiano de qualquer ser humano que não seja fanático, de qualquer natureza, religioso ou político. Mas também essa mesma palavra que pertence ao cotidiano de qualquer ser humano normal, também se refere a um quadro psiquiátrico de repercussão sobre a vida da pessoa, interferência na vida da pessoa, perturbação clara do desempenho da pessoa e da qualidade de vida. Nós não temos duas palavras para separar a ansiedade normal, entre aspas, mas cotidiana, da ansiedade patológica a ser tratada. Tal como nós temos em relação à alegria e mania, e tristeza e depressão. Então, isso reside uma dificuldade para o paciente em distinguir ou fantasiar que tratar-se da ansiedade patológica é nunca mais ter qualquer tipo de ansiedade. Esse pensamento não passa no paciente que tenha transtorno bipolar, que tenha fase de depressão e episodicamente também fase de mania. Ele aprende a distinguir que ele pode estar estabilizado com o estabilizador de humor dele em relação ao transtorno afetivo bipolar, nunca mais ele ter tido episódios de depressão nem episódios de mania, e ao mesmo tempo perceber que ele é capaz de sentir tristeza diante de uma perda e sentir alegria diante de um ganho. Ele consegue distinguir isso e poder perceber que o que ele está tratando é a vertente patológica daquele afeto. No caso da ansiedade, como a palavra é a mesma,
Isso confunde o paciente. Então, qual é a expectativa da maioria dos pacientes que vêm para um tratamento psiquiátrico ou psicoterápico? É que a ajuda que o profissional possa dar elimine a ansiedade da vida dele. Isso é impossível. Do mesmo jeito que um paciente que tenha o diagnóstico de transtorno afetivo bipolar não pode ter a fantasia de que o tratamento vai eliminar o afeto relacionado à mania, que seria a alegria, e o afeto relacionado à depressão, que seria a tristeza. Não é isso que acontece. Então, quando nós tratamos um paciente, que ontem, por exemplo, eu atendi, pouco antes dessa supervisão, atendi uma pessoa com um quadro de ansiedade, mas que estava vinculada à situação laborativa dela, à situação profissional dela. Era algo contextualizado. O tratamento o do psiquiátrico, no caso medicamentoso, o que é que faria com ela? Reduzir a intensidade interferente da ansiedade, mas a apreensão dela diante do negócio dela não vai desaparecer pelo remédio. O remédio não vai dar essa sensação de tô zen, que as coisas estão me acontecendo e eu não estou ligando. O remédio não vai dar isso. Mesmo porque não seria a expectativa do profissional e seria prejudicial à vivência humana, né? Os afetos, a ansiedade, a alegria, a tristeza, a raiva, esses colorem a nossa vida. Se nós eliminarmos esses afetos da nossa vida, a nossa vida fica linear. Se vocês imaginarem qualquer texto de natureza científica, os textos de natureza científica, por definição, não têm adjetivos. Por isso são textos áridos. Eles só têm substantivo e verbo. Enquanto que quando nós lemos um romance, lemos uma poesia, lemos um conto, qualquer coisa de natureza literária, que é cheio de imagens que dão colorido à cena, o conteúdo é prazeroso. O afeto é o nosso adjetivo. Todos os afetos adjetivam a nossa vida. A nossa cognição é como se fosse o substantivo e o verbo. Eles dão um conteúdo prático das coisas, eles dão um conteúdo, mas o colorido é dado pelo afeto. E o afeto, dando o colorido, faz com que as coisas sejam vivenciadas até mais facilmente ou mais dificilmente. Então, voltando agora para nós concluirmos. Qual é a dificuldade do tratamento da ansiedade? Começa por essa nossa dificuldade de vocabulário. Nós não criamos uma palavra para separar a ansiedade fruto da própria decorrência humana de antecipar o futuro, da ansiedade que seja prejudicial, patológica, que tenha uma repercussão nítida sobre o organismo, prejudicial à pessoa. A palavra é a mesma. Então, quando o paciente vem e procura tratamento para ansiedade, logo depois, passa-se 2, 3 meses e eu pergunto como você está. Mas eu ainda estou ficando ansioso quando eu vou resolver uma prova, fazer algo assim. A minha pergunta é, em relação ao que você se queixou, você melhorou? Sim, em relação àquele dia zero que nós iniciamos a medicação, eu estou sem aquela situação clínica intensa que eu estava. E o que você tem agora? Eu fico com receio quando eu vou fazer prova de errado, eu preciso passar. Essa apreensão é humana, não pode ser destituída da pessoa. O ser humano não pode perder isso. Então, a ansiedade, voltando, é um afeto que é tão necessário à vida, por fazer parte da economia normal, por ser a contrapartida da nossa capacidade de antecipar o futuro, quanto a alegria, que é a capacidade de responder a um ganho, como a tristeza, que é uma capacidade de responder a uma perda, como a raiva, que é o medo, que são capacidades de responderem a agressões externas ou ameaças externas, como o carinho, que é uma capacidade de responder ao toque afetuoso do outro. Então, resumindo, quando se trata ansiedade, se trata a vertente patológica dessa palavra, a vertente prejudicial dessa palavra. Mas não se elimina a possibilidade de um indivíduo continuar sendo ser humano e sentir angústia ou ansiedade, que são a mesma coisa, diante de situações que sejam apreensivas para ele. Espero que haja sido útil para vocês.